E o Salmo 58, Davi fala sobre os juízes da terra. A gente vê nesse salmo que Davi tem a esperança no juiz de toda a terra. No livro de Atos 10:42 diz que Jesus foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. No final desse salmo vai pisar o pé o sangue do ímpio. Lembrando que um homem ímpio não é um homem natural, é um homem ruim. Nessa categoria aí nós temos muitos políticos, muitos traficantes de drogas e muitos outros que são ímpios, têm prazer em matar, em transgredir a lei de Deus, em destruir tudo aquilo que Deus fez. Mas haverá o dia do juízo. Haverá o dia em que os mortos vão se levantar. Toda língua se dobrará e todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. E depois do milênio, os mortos em Cristo vão se levantar e vão para o tribunal, Apocalipse capítulo 20, verso 12 do trono branco. E a justiça de Deus vai ser executada. E eles serão lançados dentro do lago de fogo. Serão julgados pela palavra. Então o homem ímpio não vai escapulir, mesmo que pareça tardio. Uma hora chegará a hora dele. A primeira hora é quando ele partir dessa terra. A segunda hora é quando ele comparecer diante do tribunal para prestar conta. Então nós podemos descansar, porque o nosso Deus, ele é reto juiz. E é isso que Davi está falando aí nesse salmo. Que a justiça dos homens é falha, mas a de Deus não falha. E o próximo salmo, 59, é o salmo que Davi escreveu quando Saul mandou sitiar a casa dele para poder matar. Ele estava lá com a filha de Saul. Ele escreve esse salmo aí, justamente também dizendo que a confiança dele está em Deus, que a esperança dele está em Deus, que Deus é a fortaleza, o escudo dele. Então Davi ele escreve esse salmo num momento de grande aflição, ao quase ser morto em sua própria casa por Saul, seu sogro. Como que esse homem também passou dificuldades e lutas. E mesmo diante de todas as dificuldades, ele não deixou de colocar a sua confiança em Deus. Devemos colocar a nossa confiança em Deus. Davi não foi um homem que não teve luta. E a gente nessa vida, cristão, não quer dizer que não teremos lutas. Pelo contrário, podemos ter até mais lutas. Esse homem derrubou um gigante, mas havia um outro gigante atrás dele, dentro da sua própria família, o seu próprio sogro. Tentou matar ele de toda forma, mas maior do que Saul é Deus. Nenhum projeto de Deus pode ser frustrado na sua vida e na minha vida. Por mais que gigantes se levantem, por mais que pessoas dentro do nosso próprio meio, que são hoje verdadeiros reis, Saul, nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. E no Salmo 60, verso 11, ele fala algo muito bonito. Presta-nos auxílio na angústia, pois em vão é o socorro do homem. O socorro do homem, ele é vão. Esse é outro momento que Davi estava na guerra contra os sírios, e Joabe, ele vai matar 12 mil homens, o general de Davi. A gente vê a total confiança do salmista Davi em Deus, pedindo a Deus socorro. Ó Deus, não rejeite o teu povo, ó Deus, não desampare o teu povo, ó Deus, vá conosco, ó Deus, nos dê a vitória. Ó Deus, o Senhor é o Deus em quem nós confiamos. Deus não falou que a nossa peregrinação nessa terra seria fácil. O que Deus prova é que no deserto Ele está conosco, na fornalha Ele está conosco, na doença Ele está conosco, no abismo Ele está conosco, na guerra Ele está conosco, ou seja, todos os dias da nossa vida, e não devemos temer, ponto de desesperar, de entrar em pânico, em depressão, porque o dia de amanhã pertence a Ele. Davi confiou no Senhor. Davi chegou a passar dificuldade até de comida, teve que comer os pães da preposição dos sacerdotes, custou a vida dos sacerdotes. Davi sofreu uma perseguição implacável, dia e noite do seu sogro. Pelo um motivo, ele tinha sido ungido por Deus. Eu quero dizer que a unção de Deus, ela pesa na nossa vida, porque o mundo te odeia muitas vezes, à toa, sem motivo. As pessoas se levantam contra a nossa vida sem motivo. Inimigos se levantam sem motivo. Mas uma coisa nós temos que aprender com Davi, a colocar nossa confiança e a certeza em Deus. Você é cordeiro com Cristo. O que está reservado para você é algo maravilhoso, mas nesse mundo teremos aflições. Então, você peça a Deus a justiça dele sobre os homens ímpios, principalmente sobre a nação brasileira, que tem sido assolada por um desgoverno de ideologia de gênero, destrói famílias. Está quase que impossível
você viver nessa sociedade completamente mundana, que perdeu todos os valores de Deus. Que a sua luz brilhe no meio das trevas, que você não se dobre, não se corrompa, não se venda, não abra mão da sua fé, não vá para esse evangelho raso, de oba-oba, nesse evangelho que não tem renúncia, que tudo pode. Esse não é o evangelho de Cristo, mas que você permaneça firme no caminho estreito e apertado. E como Davi escreveu esses 3 salmos em angústia, em luta, em batalha, saiba que o seu Redentor vive e vai voltar e jamais vai te desamparar. Permaneça nesse caminho, custe o que custar. No dia da sua partida, você vai ouvir a voz de Jesus para você: entre no reino do meu Pai, bendito do Senhor. Fica na paz.